Paz, meus queridos, vamos dar início a mais este culto. Ainda não estamos juntos na igreja, mas eu creio que juntos em espírito, juntos em oração uns pelos outros. Essa semana tivemos orando uns pelos outros, neste momento um pouco mais complicado, mas eu creio que tudo diante de Deus tem um propósito. E antes de mais nada, eu queria convidá-los a todos a curvarem as vossas frontes e fecharem os olhos para podermos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te somos muito gratos por mais este dia, gratos por mais esta oportunidade de podermos estar, Senhor, na Tua presença, nos nossos lares, com a nossa família, podendo, Senhor, ouvir da Tua palavra. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus Tu possas estar ministrando conosco, Tu possas estar, Senhor, falando conosco, alimentando-nos, Senhor, através desta palavra, para que possamos nos fortalecer, Senhor, para que possamos compreender e entender, ó Pai, os Teus propósitos para com a nossa vida, para com a nossa família, para com a igreja, Senhor. Assim eu oro, Pai, e peço, Senhor, que cada irmão, cada irmã, cada família que está, Senhor, assistindo, ouvindo, Senhor, esta mensagem possa ser tocada e ministrada pela Tua presença, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, nos nossos corações. Assim eu oro, Pai, entrego tudo nas Tuas mãos, crendo, Senhor, no Teu poder, crendo, Senhor, na Tua soberania e crendo, Senhor, que nada está fora do Teu controle. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, eu quero compartilhar hoje um texto do livro de Atos, no capítulo 27. Eu vou ler a partir do verso 30, mas depois, durante a mensagem, a gente vai estar vendo outros textos e falando sobre outros textos. Mas o texto principal é Atos, capítulo 27, a partir do verso 30. E nos diz assim a palavra de Deus: procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote ao mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comeis alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Amém, queridos? Este texto, ele está relacionado a uma viagem e o naufrágio de Paulo. Aqui nós podemos ver que Paulo estava sendo levado preso para Roma, e eles então pegaram um navio, e neste navio com mais ou menos 276 pessoas, é o que o texto nos fala depois, 276 pessoas a bordo desse navio. Eles começaram uma viagem, e essa viagem começa lá no início do capítulo 27. Você que está com a sua Bíblia pode estar acompanhando, depois pode estar fazendo toda esta leitura. A gente vai ler alguns versículos agora. Esta viagem começa lá no capítulo 27. No início do capítulo já começa a nos contar e a relatar esta viagem, dizendo que Paulo então estava sendo levado pelo centurião romano até Roma, estava sendo levado preso, e que esta viagem se tornou um caos. Esta viagem se tornou um problema, se tornou uma viagem aonde se levanta uma grande tempestade. E, na verdade, os marinheiros, o capitão do navio, o centurião, ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia de que forma agir. E é exatamente sobre isso que nós vamos refletir um pouco nesta noite. O que fazer
quando parece que não há o que fazer? O que fazer quando parece que nós estamos sem saída, sem conseguir raciocinar, sem conseguir fazer alguma coisa para mudar a situação na qual nós estamos? E nós sabemos que estamos passando agora essa semana toda, passamos em isolamento, passamos nas nossas casas, ficamos longe uns dos outros, e nós podemos ver que também parece uma situação onde não sabe o que fazer. Situação pela qual nós estamos passando, muitas vezes não sabemos o que fazer, como reagir, o que pensar. E aqui nesta viagem de Paulo, estudando este texto, lendo este texto, analisando e refletindo sobre esta palavra, me veio à mente alguns ensinamentos. Eu creio que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração a partir deste texto, desta viagem de Paulo e deste naufrágio, alguns ensinamentos para a nossa vida, em dias em que estamos em meio a uma grande tempestade e não sabemos o que fazer. Não sabemos como agir e reagir. E aqui nós podemos ver claramente isso. E eu quero destacar a primeira coisa que eles fizeram quando se levantou a tempestade. Paulo tinha lhes dito lá no versículo 9 em diante: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do jejum, admoestava-os Paulo. Paulo tinha lhes dado um recado: senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Paulo tinha advertido aquele capitão, Paulo tinha advertido que iria dar problema aquela viagem, mas o texto diz que o centurião deu mais crédito ao piloto, ao capitão do navio, ao mestre do navio, do que o que Paulo dizia. E então não tinha o que fazer. Paulo não tinha nenhum poder de autoridade naquele lugar, Paulo era prisioneiro, Paulo era naquele lugar sim uma voz de Deus. Paulo representava ali uma voz de Deus em meio àquele caos. E Paulo disse para eles: é melhor não irmos, é melhor não fazermos assim, é melhor não partirmos daqui. Mas eles não deram ouvidos para Paulo e assim foram. E eu creio que muitas e muitas vezes, meus queridos, Deus tem nos advertido. Deus tem falado conosco através da sua palavra. Deus tem falado conosco de várias formas em todo o tempo, chamando o seu povo ao arrependimento, chamando aqueles que estão desviados para se firmarem novamente com o Senhor. Mas nós muitas vezes não damos ouvido, não ouvimos o que Deus está nos dizendo. E aí muitas vezes sobrevêm as tempestades, sobrevém o vento contrário, sobrevém a luta, e aí no meio da luta não sabemos o que fazer, não sabemos como agir. E Paulo então tinha lhes dado essa advertência, Paulo tinha lhes falado a respeito de não ir, mas não ouviram a Paulo e assim seguiram a sua viagem. E o texto segue dizendo, no versículo 14 do capítulo 27 de Atos: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos deixamos levar. Aqui já podemos ver que eles perderam o controle da situação. Aqui já podemos ver que eles, na verdade, já não tinham mais o que fazer, tamanha a tempestade que se levanta, o vento que se levanta, e eles dizem que cessaram a manobra, cessaram de ter controle sobre o navio e deixaram que o vento, que o mar, que a força do vento e do mar os levasse. E aqui, versículo 18 diz: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E este é o primeiro ponto: aliviar a carga. Meus queridos, quando nós estamos passando por alguma dificuldade,
Quando o vento contrário sopra, quando o mar se agita, quando a tempestade se levanta, a primeira coisa que eles fizeram no navio foi aliviar a carga, foi aliviar o peso desnecessário, foi lançar ao mar aquilo que estava ali e era supérfluo. Porque no momento da adversidade, no momento da tempestade, no momento do vento contrário, meus queridos, a gente começa a ver que o navio está afundando, o navio está prestes a afundar, o navio está entrando água e a gente começa a olhar e a gente começa a separar o que é supérfluo do que não é. E a gente começa a lançar fora o supérfluo. No primeiro momento nós temos que entender isso, que no segundo, no terceiro dia aqui de tempestade, eles já começaram a aliviar o peso do navio, começaram a lançar a carga, o supérfluo no mar. E este texto, esta passagem, esta mensagem, espiritualmente falando conosco, nos trazendo ensinos espirituais para a nossa vida, nós podemos ver que em meio a uma tempestade, quando parece que não há o que fazer, quando parece que não tem solução, parece que nós estamos de mãos atadas, não conseguimos resolver, não conseguimos pensar, não conseguimos agir, existe sim algumas coisas que podemos fazer, e a primeira delas é aliviar a carga, e espiritualmente falando, aliviar a carga do nosso coração. Sabe o que traz peso e incerteza para o nosso coração? É a incerteza, é a ansiedade. Ansiedade e incerteza são duas cargas que fazem com que o meu navio tende a afundar no meio da tempestade. Ou seja, faz com que a minha vida tende a sucumbir diante de uma adversidade onde eu não tenho domínio, onde eu não tenho controle. Preste atenção, a ansiedade e a incerteza. A ansiedade porque eu quero resolver tudo para ontem. A ansiedade porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei como vai ser amanhã. Eu não sei se eu vou ter dinheiro. Eu não sei se eu vou ter comida. Eu não sei se eu vou ter emprego. Eu não sei se eu não vou pegar a enfermidade. Eu não sei se eu não vou ser contaminado pelo vírus. A incerteza e a ansiedade são pesos desnecessários neste momento. São pesos desnecessários no meu navio, na minha vida espiritual neste momento. Porque se eu não começar a abrir o meu coração, a aliviar, a jogar fora esta carga desnecessária, isto vai servir de peso para mim. Isso vai servir de peso para minha alma, para minha vida, e vai fazer com que em meio a estes ventos contrários, a este turbilhão de coisas que nós todos os dias absorvemos, se nós não conseguirmos controlar e nos livrar da ansiedade, da incerteza, nós vamos ter problemas na nossa navegação. Nós vamos ter problemas no nosso dia a dia. Porque a ansiedade, ela não contribui em nada nesses momentos. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que nós deveríamos não nos preocupar em andarmos ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveríamos de comer ou o que nós deveríamos de vestir, porque Ele cuida de tudo isso. Mas Ele diz lá, para buscarmos Ele, em Mateus capítulo 6, versículo 33... Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a justiça do Senhor, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Se nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas, inclusive o livramento da tempestade, inclusive o livramento em meio à tempestade. Então, meus amados, nós temos que entender isso, nós temos que compreender isso, que a ansiedade, ela precisa sair do nosso coração nesse primeiro momento. A primeira coisa que eles fizeram aqui nesta viagem foi aliviar a carga do navio, e eu quero dizer que também, para nós hoje, é o primeiro passo, aliviarmos o nosso coração da ansiedade e da incerteza. A incerteza nada mais é do que falta de fé. A incerteza é a falta de fé. Eu não consigo crer. Porque a certeza, a fé, a palavra de Deus diz em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza daquilo que se espera
É a certeza, eu não tenho dúvida. Então, meus queridos, toda a incerteza não provém de fé. Toda a incerteza é do coração do homem. Então, meus amados, eu preciso ter este entendimento nesse primeiro ponto. Em primeiro lugar, tirar toda a minha ansiedade e a minha incerteza do meu coração. Eu preciso aprender a crer, eu preciso crer que o Senhor cuidará, como nós lemos aqui no final. E assim nós vamos ver que aconteceu, que nenhum fio de cabelo cairá da nossa cabeça sem a permissão do Senhor. Eu preciso crer nesta palavra, eu preciso entender esta palavra. Nenhum fio de cabelo cairá da nossa cabeça sem a permissão do Senhor. Então, não adianta nós ficarmos ansiosos, não adianta nós ficarmos inseguros, nós precisamos crer no Senhor. Nós precisamos de lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém, meus queridos? É isso que nós podemos ver aqui nesse primeiro ponto. É isso que eu consigo enxergar aqui e tirar de lição para mim neste primeiro ponto. Depois vamos seguindo a nossa mensagem aqui, o nosso raciocínio nesta viagem, neste navio, em meio a esta tempestade, relacionando a minha vida, a nossa vida, né, a vida de cada um de nós, em meio a esta tempestade, esse caos qual nós estamos passando nestes dias. E o versículo 20, ele me dá mais uma lição. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Aqui nós podemos ver que eles perderam a direção. Eles ficaram sem saber para onde ir. Porque nós sabemos que neste tempo toda a navegação ela era guiada, direcionada pelo sol e pelas estrelas. Os navegadores se baseavam no sol para se orientar quanto ao destino. Se orientavam à noite pelas estrelas para saberem e se orientarem na direção quanto ao seu destino. E aqui diz que não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, ou seja, terminou, sumiu diante de nós a esperança, toda a esperança de salvação. Toda a esperança de que a gente ainda iria se salvar. E isso que tinham passado recém 3 dias de tormenta. Então, meus queridos, a segunda coisa que eu aprendo em meio a uma tempestade, que eu não posso perder a direção. Porque quando eu perder a direção, quando eu perder o foco, quando eu perder o alvo, eu perco também toda a esperança de salvamento, a esperança de salvação. E aqui nós podemos entender e nós podemos compreender que o Senhor Jesus Cristo está sempre conosco. O Senhor Jesus Cristo está sempre nos dando direção, está sempre nos orientando, mas nós muitas vezes em meio às tempestades não conseguimos ver esta direção. Mas Ele está assim, sempre nos dando a direção. Por quê? Porque a palavra de Deus nos garante isso. A palavra de Deus nos diz isso. E no Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Meus queridos, aqui, como nesta viagem, como neste navio, em meio a esta tempestade, estes homens, este capitão, não conseguia ver sol, não conseguia ver estrelas, ele ficou em meio a essa tempestade, a essa tormenta, 3 dias sem saber para onde ir, sem saber para onde estava indo, e ele perdeu a esperança de salvação. Assim é, meus queridos, quando em meio a uma tempestade, nós não conseguimos mais ver orientações de Deus para a nossa vida.
Quando nós não conseguimos mais ouvir Deus falar conosco através da sua palavra. Mas o salmista nos garante, no Salmo 119, versículo 105, que em meio a tempestades na nossa vida, em meio a tempestades na nossa casa, em meio a tempestades na nossa família, nós jamais vamos perder a esperança. Por quê? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É ela que nos orienta, é ela que nos ilumina o caminho, é ela que nos dá a direção, como o sol e as estrelas davam a direção para o navio naquele tempo, e que não tinha sol e não tinha estrela, e o navio estava à mercê da tempestade, com o capitão sem esperança de se salvar. Muitas vezes, nós nos encontramos da mesma forma. Em meio a tempestades, em meio a lutas, em meio a aflições, não conseguimos mais enxergar a direção de Deus através da palavra de Deus para a nossa vida, sendo lâmpada para nós, sendo luz para nós, iluminando o nosso caminho, nos mostrando a direção, nos mostrando o que fazer, como agir. Simplesmente nós não conseguimos usar a palavra de Deus, não conseguimos ver nela a lâmpada e a luz para o nosso caminho. Por quê? Porque nós ainda não aliviamos a carga, porque no nosso coração ainda está a incerteza e a ansiedade. E enquanto no meu coração ainda estiver a carga da incerteza e da ansiedade, certamente, meus queridos, não vou conseguir enxergar, não vou conseguir ver a mão de Deus, o cuidado de Deus, a direção de Deus através da sua palavra para a minha vida. Então, meus queridos, já vimos 2 passos aqui. Quando parece que não há o que fazer? Esse é o nosso tema. Quando parece que não tem saída, o que eu posso fazer? E nós já vimos que tem 2 coisas que podemos fazer aqui. Tirar do nosso coração toda a ansiedade, toda a incerteza, todo o medo, toda a dúvida, e deixar que o Espírito Santo de Deus ministre ali, através da sua palavra, direção. Porque ela é a lâmpada e a luz para os nossos caminhos. Deixar que o Senhor ministre ali direção para o que precisamos fazer. Aí segue a história, segue o relato, e nós vamos para o versículo 22 e 23, que nos diz assim, até o 22, 23 e 24, vamos ler esses 3. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Louvado seja o Senhor. Que nós possamos receber, meus queridos, esta palavra de Deus para nós nesses dias. Que possamos receber esta palavra do Senhor para nós nestes dias de aflição. Não temas, não temas, não temas, tende bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. O que eu vejo aqui Deus falando com Paulo, dizendo para Paulo que ninguém ia morrer naquela tempestade, somente danos materiais. E aqui eu destaco a terceira atitude, a terceira coisa que podemos fazer em meio a uma tempestade, quando parece que não há o que fazer, é crer nas palavras do Senhor. Nós precisamos aprender a crer, nós precisamos aprender a crer naquilo que Deus nos diz, e não colocar em dúvida, não colocar dúvidas nas palavras de Deus. E aqui o Senhor tem falado conosco através de muito tempo já, principalmente aqui conosco, Igreja Batista Betel, de Bento Gonçalves, desde janeiro. O Senhor está nos chamando a um compromisso sério com Ele.
E nós precisamos entender que muitas vezes passamos por tempestades porque ainda não conseguimos ouvir o chamado do Senhor. Ainda não conseguimos ouvir o que Ele quer de cada um de nós. E aí vem as tempestades, aí vem os ventos contrários, aí vem os temporais da vida. Mas aí o Senhor diz para nós novamente nesta noite: não tenham medo, tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, somente o navio. É óbvio que vamos ter danos materiais, nós vamos ter perdas. Tem muitas pessoas que não conseguem nem dormir porque não sabem o que vai ser do dia de amanhã. Muitas pessoas que são autônomas não conseguem confiar e descansar em Deus porque não sabem como será o dia de amanhã. E eu digo para vocês, teremos perda sim. Navios irão se perder, negócios irão se perder, bens materiais irão se perder neste tempo. Mas o que mais importa, meus queridos, é que nós não vamos perder a vida. Nós não vamos perder a vida. É o que o Senhor tem ministrado comigo, meus queridos, nesta semana. Nós não iremos perder a nossa vida, porque o Senhor tem nos dito através da sua palavra. Amados, que nós possamos crer nas palavras do Senhor. Que nós possamos crer naquilo que o Senhor tem nos dito. E nós temos inúmeras palavras de Deus para nós através da sua palavra. Palavras que nos dão esperança. Em meio à tempestade, meus amados, é muito importante ouvir e crer nas palavras do Senhor. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos advertiu disso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus também disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavras de Jesus. Nós não estamos sozinhos nesta tempestade, nós não estamos sozinhos em meio a esse temporal, nós não estamos abandonados, nós não fomos largados ao léu. Não, o Senhor está conosco. A palavra dele nos garante e ele nos diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus queridos, Jesus Cristo é o único caminho que nós podemos nos firmar. É o único caminho que nós podemos alcançar e ter esperança nesses dias. E somente através dele que chegaremos ao Pai. Somente através dele que chegaremos à eternidade. Jesus também disse que aqueles que o Pai havia lhe dado, em momento algum ele lançaria fora. Então, meus queridos, se nós estamos com o Senhor, Ele não nos lançará fora, Ele não nos abandonará, Ele não vai desistir, Ele não vai abandonar aquele que o serve, aquele que o busca. Jesus nos deixou inúmeras palavras de esperança para vencermos as tempestades. Inúmeras. Nós somente precisamos crer. Nós somente precisamos crer nessas palavras, entender e confiar nessas promessas do Senhor. Seguindo o nosso raciocínio, meus amados, que o tempo se estende, vamos para o versículo 29. Nós vamos para o versículo 29, onde nós podemos ler assim: e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Aqui está outra coisa que podemos fazer em meio à tempestade: orar. Orar para que se rompesse o dia, ou seja, orar para amanhecer. Aqui eles já estão, aqui no versículo 29, eles já estão na 14ª noite. Começaram a lançar a carga no terceiro dia. Começaram a tirar o peso desnecessário no terceiro dia. E agora já se passaram 11 dias, já estão na 14ª noite, esperando amanhecer o 15º dia. E aqui podemos ver que eles então buscam a oração. Muitas vezes, e aqui de repente nós podemos nos perguntar algo interessante para nós.
Será que foi por acaso que aqui a oração ficou quase por último? Muitas vezes nós somos assim também. Muitas vezes nós fizemos de tudo o que podemos fazer e deixamos para orar quando não tem mais o que fazer. A oração ficou quase para o último dia. Eu não sei se tinha mudado a situação, eu não sei o que tinha acontecido se eles tivessem orado lá no primeiro dia, mas é algo para reflexão, é algo para nos levar a uma reflexão, porque nós somos muito semelhantes a esses marinheiros. Quando vem a tempestade, nós tentamos fazer de tudo, e quando não tem mais nada, quando a gente já se esgotou, a gente vai orar. E nós temos que aprender que a oração faz parte da tempestade. Precisamos orar em meio à tempestade para amanhecer o dia. Foi o que eles fizeram aqui, meus queridos. Eles oraram para que amanhecesse logo. Na 14ª noite, eles começaram a orar pedindo: Senhor, termina de uma vez com essa noite. Porque um pouquinho antes, no contexto ali, a gente vai ver que eles começaram a lançar o plumo, ou seja, eles começaram a fazer a medição de profundidade. E o navio estava cada vez mais perto da costa. O navio estava chegando a um lugar onde havia terra, mas estava escuro. Não tinham luz, não tinham lâmpada, não tinham nada. Não podiam ver a que distância estavam da terra, se era uma ilha, se era uma rocha, se era uma praia, eles não conseguiram ver. Então eles, apavorados, começaram a orar para que amanhecesse o dia, para que eles pudessem ver com a luz do dia o que estava acontecendo. E aqui, meus queridos, nós temos que entender que da mesma forma nós precisamos orar para que nós venhamos a entender o que está acontecendo, aonde estamos, o que precisamos fazer, de que forma vamos fazer, porque o Senhor nos dará direção. Amém? O Senhor nos mostrará, como mostrou a Paulo, como vai mostrar logo na sequência, o que precisava ser feito. Então, meus amados, a oração, ela é indispensável em meio à tempestade. Que nós possamos lembrar de orar mais. Que nós venhamos a buscar mais ao Senhor em oração. E nós temos momentos de oração, cultos de oração. Agora, neste tempo, estamos fazendo nas quartas-feiras à noite a nossa live de oração. Que nós possamos estar ali juntos, conectados, orando uns pelos outros, mesmo cada um na sua casa, mas orando uns pelos outros. E orando para que o Senhor faça amanhecer logo. Para que logo a gente possa sair dessa situação, para que logo a gente possa estar de volta aqui no templo, se abraçando, chorando uns com os outros, glorificando a Deus pelo livramento que Ele nos dará, porque o nosso Deus é fiel. Aqui nós podemos ver que a oração é geralmente a última coisa que se faz, mas deveria ser a primeira em meio a tempestades. Aí o versículo 30... me leva a uma outra reflexão e a um outro passo no meio de uma grande tempestade. Diz que, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote ao mar, a pretexto de que estavam para lançar âncoras da proa. Muitas vezes, meus amados, dá vontade de fugir, dá vontade de abandonar o barco. Mas aqui nós podemos ver que alguns marinheiros tentaram fugir. Mas Paulo disse ao centurião, no versículo 31, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então, meus queridos, em meio a tempestades, não é o momento de abandonar o barco. Em meio a tempestades, não é momento de pular do barco, de abandonar o navio, porque precisamos ficar juntos. Essa é uma outra verdade que eu vejo aqui. Muitas e muitas pessoas em meio a tempestades, em meio a tribulações, adversidades na sua vida, na sua casa, na sua família, enfim, seja onde for. Muitas vezes temos esta tendência, essa ideia, vou abandonar o barco. Eu vou sumir, eu vou fugir, eu não quero mais me envolver, não quero mais me incomodar, eu não quero mais me estressar. Quantas e quantas vezes nós já não pensamos em abandonar o barco? Muitas pessoas
em meio a tempestades, querem abandonar o barco para seguir o seu próprio rumo. Porque dentro do barco eu preciso ir aonde o barco vai, mas quando eu abandono o barco, eu quero seguir o meu rumo, eu quero seguir a minha vida, eu quero tomar as minhas decisões. Mas em meio às tempestades não é momento de abandonarmos o barco. Em meio às tempestades é o momento de nós estarmos unidos. Em meio à tempestade é momento de estarmos juntos. Porque a palavra e a promessa do Senhor aqui era que nenhuma vida que estaria no barco se perderia. E eu quero fazer uma relação com a igreja. Nós temos que entender que também o Senhor Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja. O Senhor Jesus Cristo virá e está às portas e não tardará a sua volta mediante o que estamos vendo no mundo. O Senhor Jesus Cristo virá e para buscar a sua igreja, a sua noiva. Meus queridos, eu sei que existem muitas pessoas desigrejadas, muitas pessoas que não conseguem congregar, porque não conseguem se relacionar com fulano, com ciclano, com beltrano, mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, a sua noiva, sem placa, sem denominação, mas todos aqueles lavados e regenerados no sangue do Cordeiro. Então, meu querido, preste atenção, se você está firmado num barco ou numa igreja, não abandone, não pule, não saia nesse momento de dificuldade. Muito pelo contrário, se firme mais, busque muito mais a presença de Deus e ainda traga para o barco aqueles que estão sem esperança. Ainda traga para junto de nós aqueles que neste mundo, neste tempo, estão sem esperança. Então, meus amados, não abandone o barco. E se você de repente já pulou do barco, volte para o barco, volte para a igreja, volte para a casa do Senhor, volte para a comunhão, volte para a presença de Deus, porque o Senhor tem planos e propósitos para cada um de nós. Amém, queridos? E para encerrar, eu quero dizer para vocês no versículo 33 em diante, aonde Paulo novamente fala: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Paulo pede para que eles voltem a se alimentar. Paulo pede, depois de 14 dias, que eles voltem a comer. E aqui eu quero relacionar isso novamente com a palavra de Deus, espiritualmente falando. Este alimento para nós em meio à tempestade é a palavra do Senhor. Este alimento que nós não podemos deixar de consumir em tempos difíceis. Aqui podemos ver que uma das últimas coisas que eles fizeram foi orar e foi se alimentar. E eu creio que seria a primeira coisa que deveríamos fazer em meio à tempestade: orar e alimentar o Espírito, alimentar nossa alma através da palavra de Deus. Aqui nós podemos ver isso muito claro. Paulo diz para eles aqui neste texto: eu vos rogo que comais alguma coisa, versículo 34, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. O alimento traz segurança. O alimento em meio à tribulação, em meio ao caos, em meio à tempestade, traz segurança. Quando nós conseguimos nos alimentar espiritualmente através da palavra de Deus em meio à tempestade, isto nos traz segurança. Eu não sei, nesses dias, hoje estamos, se não me falha a memória, eu já perdi as contas, de quantos dias estamos parados, mas se não me falha a memória, hoje estamos no 5º, no 6º dia, reclusos em isolamento social. E a pergunta que eu faço para mim e para cada um de nós temos nos alimentado espiritualmente? E eu vou um pouco mais além desta pergunta. Com o que eu tenho me alimentado espiritualmente? Eu tenho me alimentado através da genuína e verdadeira palavra do Senhor? Porque, meus queridos, hoje em dia, neste tempo, o que não falta é heresia para alimentar a nossa vida.
a nossa alma. Nós precisamos conhecer a palavra para filtrar. Nós precisamos conhecer a palavra para deixar de lado o alimento impróprio, alimento impuro, alimento contaminado, alimento que faz mal para minha alma, para minha vida, para o meu coração. Eu tenho que deixar de lado esse alimento. Cheguei ao ponto de ver esta semana alguém dizendo que nós, como cristãos, como povo de Deus, temos autoridade na nossa palavra para decretar que este vírus suma. Que como Deus tinha autoridade na sua palavra para decretar as coisas, e as coisas foram criadas pela palavra de Deus, nós somos filhos de Deus, criados à imagem e à semelhança de Deus, e da mesma forma nós temos esta autoridade e poder na nossa palavra para decretar e determinar o fim deste vírus. Meus queridos, isto não é bíblico. Isto não está na palavra de Deus. A minha palavra não tem poder para decretar nada. Eu preciso me alimentar da verdadeira palavra para não morrer, para estar em segurança e vencer a tempestade, atravessar a tempestade. Então, meus amados, eu quero deixar este recado para nós. Cuidado com o que você se alimenta. Se alimente da palavra, porque a palavra de Deus é o alimento do Senhor para a tua vida. Tudo aquilo que está e que já vem pronto, foi preparado por alguém. E se foi preparado por alguém, pode estar de acordo com a palavra, como pode não estar. E se você não conhece a palavra, você vai ingerir, você vai consumir muitas vezes alimentos que vão te fazer mal. E em vez de te darem segurança, vão te dar dor de barriga e dor de cabeça. Queridos, que nós possamos voltar a nos alimentar. Se você não tem se alimentado nesses dias, é tempo de se alimentar da palavra. É tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de você ter e fechar a porta do teu quarto e sozinho, ou com a tua esposa, ou com teus filhos, em família, enfim. É tempo de você buscar a Deus. Porque somente assim venceremos essas tempestades. Amém, queridos? Somente assim vamos vencer estas lutas. Somente assim vamos conseguir vencer em meio a esse turbilhão de coisas que nos sobrevêm todos os dias. Para concluir, meus amados, o que fazer quando parece que não há o que fazer? O que fazer quando parece que não tem o que fazer? E nós podemos ver aqui que nessa viagem de Paulo, parecia que também não tinha o que fazer. A tempestade veio, perdemos o controle do navio, deixamos a água levar. O que fazer? E nós vimos aqui que existe algo a ser feito, sim. E da mesma forma, espiritualmente falando, também existe algo que eu e você podemos fazer em meio a essa tempestade que passamos. E a primeira delas, alivia o teu coração. Alivia o teu coração de toda ansiedade, de toda incerteza e creia no Senhor. Mas creia com fé, em nada duvidando, de que Ele é soberano e está com tudo sob controle. Não perca a direção. Mesmo sem ver o sol, sem ver as estrelas, eles estavam lá. Eles não sabiam o que ia acontecer, perderam a esperança. Mas estavam lá, no barco. Não perca a direção. Busque a palavra de Deus. Busque na palavra de Deus direção, porque ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Creia nas palavras de Deus. Paulo aqui é a palavra de Deus para este povo. Paulo é o representante de Deus para este navio. E Paulo fala para eles: vamos perder o navio, mas nenhuma vida se perderá. Creia naquilo que Deus tem te falado através da sua palavra. Creia que o Senhor tem tudo sob controle. Creia nas palavras do Senhor. Ore para que amanheça logo. Ore para que essa tempestade acabe. Ore para que nós possamos sair mais fortes do que como entramos. Que possamos sair mais preparados do que quando entramos nessa tempestade. Ore e busque a presença de Deus. Não abandone o barco. Não desista.
Não entregue os pontos. Não abandone o barco, mas sim que possamos estar juntos, unidos, em oração, no mesmo espírito, no mesmo propósito, porque o Senhor é conosco, meus queridos. E que nós possamos nos voltar, que possamos, aquele que não tem se alimentado espiritualmente na palavra, que possa voltar a se alimentar. Foi o que Paulo disse: voltem a se alimentar, comam alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus. Que nós possamos buscar o alimento sólido, o alimento puro e genuíno que é a palavra de Deus. Porque somente assim vamos conseguir sair com vida desta tempestade. E foi o que aconteceu. Versículo 41 em diante diz: dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O navio se despedaçou. Palavras de Paulo, palavras de Deus: vamos perder o navio. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. E quanto aos demais, que se salvassem em tábuas, outros em destroços do navio. Concluindo, e foi assim que todos se salvaram em terra. A palavra de Deus não falha, queridos. Todos se salvaram, porque Deus tinha dito que todos iriam se salvar. E eu quero dizer para você nesta noite: todos iremos nos salvar. Vamos ter muitas vezes danos materiais, sim, perdas materiais. O navio se perdeu, mas, meus queridos, todos seremos salvos dessa tempestade, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por este tempo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que traz refrigério ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque nesta noite, mais uma vez, Tu tens falado conosco, tens falado comigo principalmente, Senhor, me dando esperança e a certeza, Senhor, de que vamos vencer esta tempestade. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, por cada família. Muito obrigado, meu Deus, porque até aqui Tu tens nos guardado e nos sustentado e nos guiado, Senhor. E eu te peço que em meio à tempestade, Tu continue, Senhor, sendo, Senhor, a nossa luz, sendo, ó Pai, a lâmpada para os nossos pés. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, por cada família que está conosco, assistindo, ouvindo, refletindo nesta mensagem, Pai. Eu te peço que Tu venhas estar fortalecendo a cada um de nós. Que Tu venhas, Senhor, fazer com que venhamos a compreender e a entender, Senhor, que quando parece que não há o que fazer, ainda há o que fazer. Ainda podemos orar, ainda devemos orar, devemos, Senhor, nos alimentar. Devemos tirar do nosso coração a incerteza, devemos tirar do nosso coração a incredulidade, a angústia, devemos tirar do nosso coração toda a ansiedade, porque sabemos, Pai, que são pesos que fazem com que a gente afunde, Senhor, em meio às tempestades. Precisamos ouvir a Tua palavra, que nesta noite, Senhor, o Espírito Santo possa fazer com que cada um de nós venha a ouvir e a entender esta palavra, e que esta palavra seja sim um refrigério para cada vida e para cada família neste tempo. Assim nós oramos e entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus abençoe a todos. Espero que no próximo domingo a gente já possa estar aqui juntos no templo, mas se assim não for, estaremos juntos em oração, estaremos juntos no mesmo propósito, na mesma direção. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.